mais uma vez estamos aqui para a nossa reflexão, para o nosso encontro, para a nossa formação, né? E hoje nós vamos falar de um personagem muito importante na nossa igreja, né? Um dos pilares da nossa igreja, que é Paulo de Tarso. Então, se eu quero saber qualquer coisa sobre Paulo de Tarso, eu preciso conhecer, eu preciso estudar o livro Atos dos Apóstolos, né? Por quê? Porque ali trata de toda, vamos dizer assim, de toda a vida de Paulo, né? Então, todos os estudos que nós temos sobre Paulo foram baseados em Atos dos Apóstolos, tá bom? De acordo com Atos 22:3, né? Paulo nasceu em Tarso, que hoje é uma cidade portuária, que hoje é a Turquia. Então, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, tá? E um judeu nascido na diáspora. E o que quer dizer diáspora? Diáspora quer dizer dispersão, ou seja, teria que se falar muito sobre a história, né? Mas foram aqueles que não voltaram para Jerusalém e permaneceram fora, mas mantiveram toda a, vamos dizer assim, a cultura, mantiveram todas as prescrições, tá? Judaicas, tá? Então, são judeus que viviam no exterior, apesar de manterem a identidade religiosa e cultural. Logo, se abriram ao mundo que estava onde eles estavam. Então, o que a gente já percebe é que Paulo estava no mundo grego, mas ele mantinha a identidade de judeu, tá? Muito bem, não se sabe quando nasceu. Interessante isso, né? Pois é. Deveria ser alguns anos mais moço que Jesus. Em Filipenses 3:5, é um judeu legítimo que foi educado como tal. Então, a gente já sabe que Paulo era um judeu genuíno, tá? Apesar de Tarso ser uma grande cidade, culturalmente ela rivalizava com Atenas. Então, isso é um ponto que a gente tem que pensar, né? Fica claro que isto ajudou na educação de quem? De Paulo. Porque Paulo, no caso, essa cidade, Tarso, pertencia ao Império Romano e tinha um mercado de escravos. Pausa aqui. Paulo era judeu, né, morador da diáspora, convivia no mundo grego, mas tinha a cidadania romana, porque essa cidade pertencia ao Império Romano. Está explicado, vocês entendem agora a universalidade de Paulo? Muito bem. Então, por que esta cidade tinha essa, vamos dizer assim, essa compra e venda de escravos, tá? A gente entende por que Paulo usa várias vezes em suas cartas a imagem resgate e compra, utilizando a ação de Jesus em favor dos cristãos, porque era o quê? Um vocabulário que ele conhecia muito bem, tá? Paulo escreve e fala em grego, recebe formação judaica em casa, e isso era tradicional, né? A mãe passava a educação, os primeiros passos era a mãe que passava, depois ele ia para o pai, né? O pai fazia a grande apresentação e também ele ia para a escola, né? Então, por ser um conhecedor de grego, deve ter conhecido a Septuaginta. Claro que conheceu a Septuaginta, ou seja, a tradução do Antigo Testamento em grego, tá? Nada se sabe sobre sua mãe, tá? Sabemos que teve uma irmã, e isso está em Atos 23:16, e a profissão que exercia era que aprendeu do seu pai. Isso está em Atos 18:3, que era fabricantes de tendas.
Aí você me diz, mas fabricantes de tendas, gente, o judeu, eles tinham essa necessidade de geralmente sair, caminhar muito, não é? Então eles precisavam das tendas. Por quê? Porque eles iam de um lugar para outro e armavam. Por isso é que a gente usa muito essa expressão armar a tenda, não é? Então, esse armar a tenda é fazer morada. Bom, muito bem. Ao lado da sinagoga dos judeus, ao lado da sinagoga, geralmente tinha uma escola sinagogal. Então, o que acontecia? Essa escola sinagogal, ela era certamente acompanhada por um pedagogo, ou seja, era um escravo que acompanhava, né, que era encarregado de levar os meninos à escola. Então, olha que bonito. Então, pedagogo vem disso, tá? Aquele que caminha, aquele que acompanha, tá? O aluno para a escola. Então, aos 10 anos, o aluno entrava na lei, na fase, né? No momento, né? Da lei oral. E o que quer dizer essa lei moral, tá? Os fariseus consideravam a lei oral tão importante quanto a lei escrita. Por quê? Porque era uma educação baseada muito mais nos tabus, nas proibições, nos pecados, do que na liberdade e na graça. Então, voltando aqui. Para o judeu era muito importante a lei oral. Eles sabiam que a lei escrita, qual é a lei escrita? O decálogo. Então, o decálogo, a lei escrita, todos tinham acesso, todos sabiam, mas o que o judeu mais valorizava era a lei oral. Por quê? Porque essa lei oral dizia o que podia e o que não podia. Tá? Então, essas são as prescrições que nós vamos entender que eles vão chegar a fazer 366 leis. Impossível para uma pessoa. E é isso que Jesus vai combater. Bom, muito bem. Ao completar 15 anos, Paulo foi enviado a Jerusalém a fim de continuar o quê? Os estudos para se tornar rabino. Ah, sim. Então, Paulo sabia muito essa lei moral, essa lei oral, essa lei das prescrições. Estudar em Jerusalém era buscar o quê? O grau acadêmico mais elevado do mundo judaico. E ele foi aluno de quem? De Gamaliel, gente. O maior fariseu, doutor da lei, membro do Sinédrio, estimado por todo o povo. Isso está em Atos 5:34. Paulo sentou-se literalmente aos pés de Gamaliel. Por quê? Porque naquela época o mestre ensinava em pé e os alunos ficavam sentados em círculos ao seu redor, aos pés. Interessante isso, não é? Paulo era um fariseu. Uau! Quando eu falo isso, você entende logo que para nós está associada a uma pessoa falsa, uma pessoa fingida. Contudo, o sentido primeiro dessa palavra, e essa palavra é hebraica, que quer dizer o quê? Separado. Então, os fariseus, eles surgiram cerca de 2 séculos antes de Cristo. E os fariseus tinham a consciência de ser uma minoria separada. E a sua característica mais importante talvez seja a escrupulosa prática de toda a lei escrita e oral. Distingue-se eles, né, pela observância rigorosa dos mínimos detalhes da lei. Uau! Então, olha, presta bem, este homem, ele era um zeloso por essa lei, né? Então ele era extremamente observante desta lei, ele era rigorosíssimo. Nossa, quanta coisa, né? Muito bem. Pontos positivos do farisaísmo, né? Porque às vezes a gente fala assim,
mas isso aí é farisaico, não sei o quê. A gente diz isso porque a gente às vezes fala de uma certa, vamos dizer assim, de uma certa ponto negativo. Mas vamos lá. Dedicação total às coisas da religião. Então o fariseu é aquele que se dedica demais às coisas da religião. Guarda, eles se consideram guarda e herdeiros da revelação do Antigo Testamento, tá? Então, a gente protege aquilo que ama. Então, essa era a mentalidade dos fariseus, tá? Como manter a fé depois de perder o templo? E na diáspora, tá? Era um grande zelo pela tradição oral, a grande oratória. Gente, vamos pensar nisso. Eles perdem um tempo, tá? Eles são deportados para um lugar, para a Babilônia, para um lugar distante. Eles ficam na diáspora, eles não voltam. Como manter esse povo? Como manter essa união? Através de quê? Através do grande estudo, do zelo absurdo por essa lei. O zelo absurdo por essa religião. Vocês entendem agora? É uma loucura, mas era isso que sustentava e fazia com que esse povo ficasse unido. Claro, muito bem. Pontos negativos do farisaísmo, tá? Princípio unilateral, ou seja, eu estou certo, não é? Você está errado, claro, tá? Zelo exagerado pela lei e pela pureza legal, tá? Desprezo pela massa ignorante e impura. Mentalidade exclusivamente jurídica, que traz o quê? Um formalismo hipócrita. Então a gente associa, não o fingimento, mas a gente associa a hipocrisia, tá? Então, veja, minha gente, isso aí é que leva a esse zelo tão grande de uma separação. Eu estou acima de você, tá? Não é? E é isso que Jesus vai combater. Não é esse zelo pela religião, não é esse zelo pela lei, né? A gente tem que olhar também esse ponto positivo, que é o que a gente tem que ter. A gente tem que ter um zelo pela nossa religião, a gente tem que ter uma defesa pela nossa religião, né? Por Jesus. Né? Muito bem. Uma pergunta se faz, né? Paulo estava no dia em que Jesus foi morto? Tudo leva a crer que sim, mas não tem nada escrito na Bíblia dizendo isso. Atos não revela isso. Mas, gente, ele estava, é claro que ele estava, por quê? Porque logo depois do discurso de Estevão, um dos primeiros mártires, né, depois de Jesus, é Estevão. Então, e ele era amigo de Estevão. Então, ele sabe que Estevão passa para o cristianismo, para esse caminho. Então, eu acho que ele estava assim. Mas não temos certeza, porque não está na Bíblia, é apenas um estudo, apenas uma cogitação, tá bom? Muito bem. Quanto à cidadania romana, está em Atos 16, 37 e Atos 22, de 25 a 29, tá? Recebeu, quando nasceu, através de quem? Através da sua família. O título de cidadão romano abria o quê? Abria as portas, facilitava as coisas, principalmente para quem se deslocava de um lado para outro. Vejam a importância de Paulo ter essa cidadania romana. Veja como as coisas se encaixam. Era importantíssimo que tivesse alguém que pudesse circular levando essa boa nova. Olha, Paulo era considerado um homem internacional. Isso está em Gálatas 1,15. Ele foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Então, é importantíssimo, né? É importantíssimo nós termos isso, né, em mente, tá? Quanto à sua conversão, a história da conversão não vou contar porque todo mundo já sabe essa história da conversão, né? Muito bem. E ela é relatada 3 vezes em Atos dos Apóstolos.
Na primeira vez, em Atos 9, de 1 a 25, é o relato para quem? Para os cristãos, tá? Ele fala no contexto do martírio de Estevão e de outras conversões. Então, quando Lucas vai falar para os cristãos, tá? Ele fala sobre essa conversão de Paulo, então ele dá ênfase, né, no seu relato para aqueles que estavam vendo se animarem, tá? Pegar esse zelo, tá? E levantar e ir em frente, não é? O martírio era algo, vamos dizer assim, importantíssimo na época, tá? A segunda vez que ele fala sobre a conversão, justifica-se, e é Paulo que está se justificando, porque o anúncio é feito a quem? Aos judeus. Então, quando Paulo vai e faz o discurso aos judeus, ele mesmo conta a sua conversão. Então, é que é para mostrar aos judeus que ele também era judeu, né, e que ele recebeu essa graça. E ele diz que ele foi apóstolo, né, ele se compara ao apóstolo, por quê? Porque ele foi chamado pelo próprio Cristo. Tá? E em Atos 26, de 1 a 23, essa conversão é pronunciada diante das autoridades políticas, ou seja, aos pagãos, aos romanos. Então, vejam que tem 3 relatos, aos cristãos, aos judeus e aos romanos. No plano de Lucas, estes 3 relatos seriam uma espécie de proclamação universal. Tá? Então, o que a gente entende é que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos 50 anos depois do evento, né? E Paulo já era contado como mártir da fé cristã. Tá? Para Paulo, houve o quê? Uma metanoia, né? Então, uma conversão, mas uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão, né? É importante a gente entender que a conversão exige isso, exige essa metanoia. Você não pode entender, conhecer, ter uma experiência de Jesus e permanecer o mesmo. Impossível, impossível. Algo em você muda, né? E essa conversão, isso é o que a gente chama de um grande milagre. Então, o grande milagre que acontece na vida de cada um de nós já começa e é o principal, a nossa conversão, ok? Muito bom. Paulo não era casado, ninguém fala de companheira, tá? Paulo não viajava sozinho, né? Por mar ele ia de navio e por terra ia a pé, seguindo o quê? As grandes estradas do Império Romano. Havia... Tá? O Império Romano tinha construído, vamos dizer assim, grandes estradas para unir o que? As grandes cidades. E para que as notícias chegassem, né, rapidamente, né, a cada 30 quilômetros havia uma troca de cavalos, né, e também de pessoas. Então, Paulo e os seus companheiros, porque ele não viajava sozinho, ele não trabalhava sozinho, e é aí que nós entramos, né? Que muitas vezes a pessoa, não, deixa que eu faço, não, deixa, não, ninguém trabalha sozinho, né? Eu mesmo aqui, né? Eu não estou sozinho, não é? Então, o que acontece? Então, esses companheiros, o que ele fazia? Paulo aproveitava, sabia, porque Paulo sabia dessa troca, então ele aproveitava essa estrutura para viajar. Normalmente viajava 30 quilômetros por dia e pernoitava nesses postos de troca à noite. Aí dá para você entender por que Paulo viajava tanto, né? Por que Paulo ia a tantos lugares, não é? Aí dá para entender. Muito bem. Primeira viagem de Paulo. Não vou comentar todas as viagens, porque senão não vai ser um vídeo, né? Muito bem. Primeira viagem começa e termina na Antioquia da Síria, tá? Ele vai ter João Marcos e Barnabé, tá? Como companheiros, tá bom? Característica da primeira viagem é a rejeição do evangelho por partes dos judeus e a aceitação por partes dos pagãos.
Claro, minha gente. Ok, todo mundo conhecia a fama de Paulo, né? Porque Paulo era aquela pessoa muito correta, muito rígida, né? Zeloso, e de repente passa a ser um cristão. Então, os judeus não vão aceitar que ele faça aquilo, que ele propague o cristianismo dentro das sinagogas. Então, eles vão barrar mesmo. E quem ouve Paulo são o quê? São os pagãos. Então, os pagãos começam a ouvir os gregos, os romanos, eles começam a ouvir Paulo, tá? Na segunda viagem, em Filipos, né, nasce a primeira comunidade cristã europeia, tá? Lucas reservou o discurso de Paulo para as elites intelectuais de Atenas no Areópago. Vou explicar isso, gente. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Todo mundo que fala, todo mundo que comenta, todo mundo que faz reflexão sobre o Evangelho e todo mundo que é pregador, sempre em toda a vida teve uma frustração. Isso é comum. E Paulo teve a dele. Veja bem, Paulo falava e escrevia em grego. Paulo tinha uma cidade, nasceu numa cidade com a mentalidade que rivalizava com Atenas. Mas Paulo conhecia a cabeça dos atenienses, certo? Muito bem. Então, quando ele vai falar sobre o Deus desconhecido, ele pega o banquinho dele e começa a falar na ágora. E aí alguém convida e fala para ele, ó, por que você não vai no Areópago? E que é um centro onde podiam os discursos, e eram os discursos das elites. Por quê? Porque era ali que os filósofos comentavam e falavam. Então, o que aconteceu, gente? O Paulo se sentiu o quê? Poxa, eu tenho toda a cultura grega, é claro que eu vou convencer esse povo, certo? Muito bem. E ele vai no Areópago e começa a falar sobre esse Deus desconhecido. E ele tinha uma oratória. Então, conforme ele vai falando, as pessoas param para ouvir. Nossa! De repente, Paulo começa a falar sobre a ressurreição. Para o grego, isso era impossível. Como um Deus que desce vai ser morto na cruz. E depois volta. Tchau. Não vou ouvir isso não. Isso é muita bobagem. Só ficou Dâmaris e o filhinho dela. Paulo sentiu, gente, a maior frustração da vida dele. Porque não só as pessoas foram embora, viraram as costas para o seu discurso, como também ele teve que sair fugido de Atenas. Porque ele ia ser morto. Então, gente, ele fica muito frustrado. Ele sai dentro de um cesto, então ele sai muito frustrado. Então, quando ele sai, né? Quando ele sai de Atenas e que ele volta, ele pensa, eu vou escrever para... e aí, nesse caso, foi para os Tessalonicenses, para saber como eles estavam. Então, gente, através de uma frustração, vem uma coisa belíssima. Por quê? Porque Paulo começa a visitar as cidades, as comunidades que ele fundou, e ele passa a escrever para essas cidades. Fazendo o quê? Motivando o povo, falando com o povo. E essas cartas começam a circular pelas comunidades cristãs. Então, vocês vejam que às vezes você foi fazer uma pregação e ninguém ouviu o que você falou. Não se sinta, insista, porque foi isso que Deus fez com Paulo. Paulo teve uma grande frustração, mas Paulo não se abalou, pensou de outra forma. Tá? Então é isso que Deus precisa de pessoas que arregassem as mangas, porque se Paulo voltasse, chorasse amargamente e nunca mais quisesse saber de Jesus, olha como seria esse cristianismo, não é? Então vamos pensar nisso, tá? Então, a primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento.
Na terceira viagem, a permanência de Paulo em Éfeso foi uma alta torre de transmissão por toda a Ásia, tá? Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, escreve a carta aos Gálatas, a carta aos Filipenses e também a carta aos Romanos. A viagem de Paulo a Roma é a última, tá? O testemunho de Jesus Cristo chega até os confins da terra. Paulo é apresentado cada vez mais sábio e entendedor de navegação, tá? Permaneceu em Roma durante 2 anos numa espécie de prisão domiciliar. Falar da prisão e do cárcere, né? Então, veja bem, o que nós temos que dizer sobre isso? Ao falar da prisão, nós temos que entender que Paulo fica nessa prisão domiciliar, e é uma prisão em que nós vamos ver que várias pessoas vão lá para falar com Paulo, né? E ele atende, né? Inclusive, é o caso de Onésimo, né? Que ele escreve a carta a Filémon, tudo bem. E aí o que acontece? Depois disso, ele tem um salvo-conduto. Isso alguns escritores, como o maior historiador sobre Paulo, que é Rinaldo Fares. Então ele diz o seguinte, que Paulo sai desse cárcere, né, domiciliar, ele ganha um salvo-conduto, e aí ele vai aos confins da terra. E naquela época, os confins da terra era a Espanha. Então ele vai à Espanha e volta. Quando ele volta, a época está Nero, tá? Ele vê que é Nero é que está fazendo. E Nero, nós sabemos que foi o mais sádico, vamos dizer assim, imperador contra os cristãos. E todo mundo sabe que Nero pegava os cristãos, colocava num poste e jogava betume e ateava fogo e fazia a lamparina dos cristãos. A gente sabe disso, tá? Então, Paulo viu isso e começou a ir contra Nero, né? Então, quando acontece isso, ele é preso. E aí a gente justifica porque você vai a Roma e você vê o cárcere que Paulo viveu, que é o cárcere marmentino. Então, se era um cárcere domiciliar, no início, mas depois não. Então, nesse cárcere ele fica pouco tempo e logo depois ele é decapitado. E aí, o que acontece? Paulo era um cidadão romano, não podia ser decapitado dentro de Roma, porque isso era inadmissível. Então, ele foi decapitado fora da cidade, tá? E isso aconteceu no ano 67. Então, veja bem, meus amigos, isso aconteceu em 67. Paulo escreveu todas aquelas cartas e aquilo estava circulando, né? E aí nós vamos ver que o primeiro evangelho a ser escrito, né? E a gente tem uma gama deles todos, foi o evangelho de Marcos. E o evangelho de Marcos, ele vai ser escrito em 75. Então, bem na época em que logo depois de Paulo ser executado. Então, minha gente, é muito linda essa história. Contei muito rapidamente, mas é uma beleza, é um conforto você procurar, estudar sobre quem foi o Paulo. Então, Paulo é um dos pilares da nossa fé, pilares da nossa igreja e um dos pilares da Sagrada Escritura. Então, nós temos que ver que todo o Novo Testamento, ele tem muito mais, só ele escreveu 13 cartas, né? Então, que nós possamos cada vez mais buscar, vamos dizer assim, estudar sobre Paulo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.